Bom dia. Feliz que a gente está aqui nessa reta final agora. A gente já ultrapassou o meio do período. E agora caminhando já para essa conclusão numa contagem regressiva, na troca acontecer isso cada vez que a gente chega no meio de algum propósito, né? Ou seja, a gente já percorreu mais do caminho de chegada até o caminho de chegada do que propriamente dito. Então, estamos mais perto da finalização do que do ponto de entrada. E dentro disso tudo é fácil observar em cada uma de nós, aspectos que vão se transformando, não necessariamente dentro, mas percepções que muitas vezes podem mudar. E essas percepções mudadas, elas não são só fruto de alguma coisa linear, de exposições que muitas vezes a gente faz dentro de reflexões que o Oriente deixou para nós. Eles são muitas vezes realizações que afetam diretamente o nosso comportamento. Então, embora a gente não consiga processar em termos de explicação ou cognição o que de fato aconteceu, algo foi transformado em nós. E isso é muito bonito, realizar a força de um campo, de como ele vai se movendo. E ele se move para todos os lados. Ontem eu postei alguma coisa no grupo comentando de que da mesma forma que ele se move, expandindo, curando, mexendo, ele também se move levantando uma resistência. E aí é importante que a gente se mantenha firmado no caminho e entenda isso como uma parte natural dessa caminhada rumo a essa nova terra consciencial, não importa de que nova terra a gente esteja falando, seja essa nova terra no sentido literal, que isso significa para o Vale da Rainha, ou em um sentido que seja um pouco mais amplo, que não dependa desse mundo e que seja uma nova terra consciencial, onde a gente pensa diferente, aonde a gente sente diferente, aonde a gente vive diferente. A gente é condicionado a viver sempre para receber, sempre para tirar proveito, para que algo seja centrado na gente. E parte do salto da vida espiritual é a gente conseguir viver de uma forma que a gente possa colaborar com o outro, enxergar o outro, acolher o outro, entender o impacto da nossa existência na vida dos demais. E isso tudo é bonito ver dentro de um campo espiritual, universalista, não religioso, como isso vai mexendo com a gente, mexendo, causando flutuações em volta da gente, levantando também certos testes e provações. Então, quero deixar aqui o agradecimento por vocês terem essa firmeza para que a gente possa percorrer esse caminho, que é um caminho interior, mas que não é individual, obviamente, mas que ele não precisa ser solitário. A gente ganha muita força nessa companhia e nessa partilha. Então, eu sou muito grata porque tenho visto isso se levantar aqui e tenho a impressão que, de alguma forma misteriosa, isso também se move aí, porque o campo é o mesmo. Não diz respeito a uma meta de um lugar, ou seja, quando a orientação veio para que a gente firmasse esses instantes, era para que realmente fosse um alinhamento pessoal. E através desse alinhamento pessoal, esse campo que a gente permeia todo ia se mover, e realmente vocês têm feito isso. Eu sou extremamente grata, sinceramente, pelo que vocês têm provocado de mudança nessa consciência, que precisa, na verdade, mudança na inconsciência, para que essa consciência seja maior e seres possam ser beneficiados. Então, muito agradecido de verdade. Eu também quero comentar o óbvio da data de hoje, que é esse renascimento, um renascimento tão importante que a gente precisa, independente da nossa religião ou da nossa fé, entrar em contato, porque é um campo muito presente na Terra hoje. E como todo o talento que a gente tem na nossa vida, nos nossos tempos, como, por exemplo, transformar Jesus Cristo em Papai Noel, a ressurreição também a gente transforma ele num mestre coelho. E não é necessariamente num mestre, mas numa ideia de num símbolo que absolutamente foge de toda uma proposta espiritual. Então, é importante que a gente invoque a real importância da data de hoje. E a gente tem um renascimento que acontece, que pode acontecer na nossa mente. Um dos renascimentos que a gente pode ter no nosso coração, sem dúvida nenhuma, a Blavatsky, lembro que me marcou muito um texto que li dela, comentando que ela dizia que um acidente, um nascimento é praticamente acidental. Então, a gente nascer, é óbvio que existe toda uma questão kármica e ela jamais ignorou tudo isso, mas o jeito que ela colocava era tudo bem, o primeiro é teu, o primeiro está dado, agora o segundo nascimento teu na mesma encarnação é responsabilidade tua.
esse renascimento, ou seja, da gente olhar o mundo à nossa volta, fazer o melhor dele, se policiar e se vigiar para que a gente não caia nos nossos próprios embustes, observar essa mente continuamente, porque é na falta de observação dessa mente que a gente desenvolve desequilíbrios que terminam virando ações e tantas vezes vícios e até mesmo desistências invocam uma falta de presença de espírito que faz com que a gente acredite que a desinformação, que o mal, que tudo que não serve à luz seja mais forte do que a própria luz. Então, tudo isso, ou seja, essa segunda volta, esse renascimento, pode ser aqui, pode ser agora. O renascimento do coração é quando a gente deixa de procurar o amor para a gente e começa a conhecer esse amor, dando esse amor. O mestre animal, ele é realmente um professor para ensinar isso para nós. Ele conhece o amor na capacidade que ele tem de amar, repetidas vezes, com entrega, com confiança, não importa quantas vezes ele já tenha sido ferido ou quebrado. Esse é um renascimento que a gente precisa provocar em nós. Existe um renascimento que é físico também, ou seja, para que a gente possa superar padrões que se instalaram no nosso corpo físico, não só por causa de hábitos dessa encarnação, mas por vezes contas abertas que nós deixamos de encarnações passadas. Então, também existe um renascimento no corpo físico, existe um renascimento no campo mental. É também de extrema importância realizar que a gente não pode isolar esses renascimentos. Como a gente pensa, como a gente se sente, o que a gente faz, a postura que a gente carrega, influencia nos demais campos, nos demais corpos. Cada vez que a gente separa, segrega muito, então é como se um campo não conversasse com o outro. E é aí que a gente vê a falência da nossa medicina, por exemplo, que trata simplesmente, a gente chegou num nível de especialização que agora recentemente por tudo que aconteceu com o Vitor, então tem um especialista que é ortopedia voltado só para a mão e daqui a pouco a gente vai estar falando só da mão direita ou só da mão esquerda. É impressionante como a gente conseguiu segregar tanto a ponto de não ver a relação. E como o Steiner já deixou para nós, se a gente estivesse andando numa floresta e simplesmente encontrasse um braço, a gente não entenderia o que é aquilo. A gente só entende o braço dentro do corpo. Vocês estão de acordo? E é isso que a gente vem perdendo. Então, por exemplo, quando a gente chega para um médico, quando a gente olha para o nosso desequilíbrio, quando a gente olha para a nossa mente, a gente tem que isolar, segregou tanto que a gente não consegue entender só aquele braço. Aquele braço a gente fala, não sei como consertar isso daqui. Porque muitas vezes, para consertar aquele braço, a gente tem que falar do ombro. Porque para consertar aquele braço, a gente tem que falar do tronco. Porque para consertar aquele braço, a gente precisa falar de como aquele braço tem dormido. Ou de como ele não tem dormido. Então, essa totalidade a gente precisa invocar o tempo todo para nós. E eu convido para que hoje, especialmente nesse renascimento, a gente possa, nesse renascimento simbólico, a gente possa invocar todos esses aspectos em nós que precisam ser olhados, abandonados, revistos e outra vez paridos. Tem um momento na vida que a gente é a nossa própria doula. Cada um de nós é a nossa própria doula. A gente precisa segurar a nossa mão por dentro para conseguir resistir ao que quer que seja e falar: você vai nascer, você vai chegar no final disso. E essa força parideira que existe na gente, independente da gente ter encarnado como homem, como uma mulher, essa força parideira é essa força que precisa resistir para que a gente não desista. Imagina se a tua mãe tivesse desistido, a minha mãe tivesse desistido quando a dor começou. Ninguém ia estar aqui, concorda? E quando a gente começa o nosso próprio parto, às vezes dói tanto que a gente diz, não dá para continuar. Mas espera aí, agora é só nascer. Então, quando está doendo muito, imagina que agora está perto de nascer. Não é que agora está perto de dar errado. Começou a doer demais, imagina isso. Respira, 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 vai nascer. Você pode nascer. Então, toda vez que uma dor apontar demais, é um convite a um portal. A gente não está aqui romantizando a dor. A gente está simplesmente dizendo que existe símbolo dentro de tudo que a gente vive. Quando a gente consegue ter uma leitura real desses símbolos, é quando essa compreensão maior da vida que escapa de algo linear da mente e simplesmente desce vertical, como uma graça que é recebida, essa compreensão maior acontece. E esses símbolos vistos conseguem também trazer explicações para nós. Não é simplesmente a gente se sentir cansado, é o símbolo daquilo. Tantas vezes a gente se sente cansado não porque a gente não dorme, mas porque a vida da gente deixou de ter a empolgação e o encantamento para a gente querer sair da cama.
A gente precisa olhar tudo isso para ter uma compreensão maior outra vez, entender o símbolo do que está à nossa frente. E parte desse renascimento aqui, que envolve todos esses corpos, então a gente não pode segregar, é a gente deixar de brigar com a nossa mente. E especialmente a gente num caminho espiritual que envolve algum tipo de reflexão, contemplação, meditação. Por que isso? Porque dentro dessa trajetória do caminho espiritual, da mente, a gente muitas vezes começa a meditação como um guerreiro que está à frente de um oponente. Eu vou te vencer, mente. Mente, eu vou derrubar os teus pensamentos, né? E cada um desses pensamentos termina ficando mais forte para lutar com outro pensamento, iludindo a gente que a gente está indo para um outro lugar. Então, é como se, também escutei isso de um mestre, como se esses pensamentos fossem presos, prisioneiros, dentro de uma cela, e eles estivessem discutindo entre eles quem é mais preso, ou quem consegue se libertar, que os dois estão presos. Então, os pensamentos, se a gente não presta atenção na consciência, eles simplesmente terminam se degladiando, porque a gente, enquanto pensador e pensadora, não fez intervenção nenhuma. Isso acontece não só na meditação, outro exemplo comum são as pequenas tristezas do dia a dia, as microagressões que a gente permite para nós, que a gente refletiu, e que elas vêm chegando, vêm chegando, vêm chegando, e a gente não faz nada a respeito delas. Até que um dia, quando elas de fato se levantam contra nós, a gente diz: da onde saiu isso daqui? Agora se levanta por quê? Porque todos esses pensamentos, entre eles, fingindo que um é maior ou menor ou mais livre, não foram combatidos no sentido de acolhidos. Então, o Tibete fala para nós que meditar é uma forma de escutar. Talvez a gente já tenha escutado de algum professor, em alguma meditação, em algum curso, que quando a gente reza, a gente fala com Deus, e quando a gente medita, a gente escuta Deus. É bem possível que a gente já tenha escutado isso em algum círculo. Para verdadeiramente pensar nesse significado. Quando você escuta alguém, você concorda que você precisa de silêncio? Quando a gente verdadeiramente quer saber o que o outro tem para falar para a gente, especialmente quando o outro tem um sotaque, quando a ligação está ruim, quando a gente não é fluente totalmente na língua de quem está falando com a gente, que é esse grande mistério. A gente não tem fluência nesse grande mistério. Algumas vezes a gente reconhece uma palavra ou outra, a gente tem dia que a gente parece que está mais suscetível a ouvir, outro dia a entender o que se. Mas então tem que prestar muita atenção, vocês concordam? Quando a gente está, outra vez, como a gente suma fala, com a televisão ligada em algum lugar e você precisa prestar atenção no que estão te dizendo. De alguma forma, aquilo continua lá, aquele ruído, mas você consegue ouvir. Isso fala para nós, então, quando a gente diz escutar Deus na meditação, é uma postura interna de ouvir, de atenção, de realmente estar querendo calar tudo que existe na gente, calar através não de um silêncio forçado, mas de uma atenção dirigida. Quando a gente está numa sala de aula, tem tantas outras coisas acontecendo, não tem? Só que a gente presta atenção no professor e a gente deixa de aprender quando algo rouba a nossa atenção. Então a gente pode dizer que esse estado de meditação barra escuta é também um estado de atenção. E parte do que vai acontecendo na vida da gente, que leva a gente a achar que a gente está perdido ou eventualmente a pedir a boia e pedir socorro, é desatenção. Então, esses pensamentos foram criando vida, desde pensamentos que são de desistência, de falta de merecimento, de perturbação, junto com outras emoções, porque aí tudo vai virando uma coisa só, e posturas corporais também. Então, como que é que a gente escuta tudo isso do lado de dentro, prestando atenção para fazer intervenções não com outros pensamentos ou outras emoções, mas através dessa consciência que está além da mente. A mente em si, ela não existe. E isso que é tão difícil para que a gente possa compreender, e é bem possível que dentro da trajetória individual de cada uma e de cada um, na meditação, na contemplação, mesmo na concentração, essa realização tenha chegado de algum jeito. Porque existe um momento que é como se a gente não existisse.
Porque uma consciência tomou parte. E parece que a gente é derrubado, parece que a gente cai desse estado de consciência. E toda a nossa busca é voltar para ele. E é óbvio, ou seja, a gente precisa se agradecer pelo esforço de cada um e de cada uma para ter chegado nesse lugar. Mas a gente precisa realizar que chegar nesse lugar, todo esforço para aí. Não existe como forçar a mente a revelar a consciência. Existe como cada um se esforçar para chegar à meditação. Isso significa o que a gente vai comer, como a gente vai dormir, quando o despertador tocar, a gente realmente levantar da cama. E coisas que a gente precisa se esforçar outra vez para se manter fiel ao caminho. Aí cabe o esforço. Não existe como entrar em comunhão com uma consciência através dessa mente, se não existe um estado de aceitação e de entrega. Sem esse estado, que absolutamente se opõe ao esforço, é o estado de relaxamento sem letargia. Isso também precisa ser compreendido, porque durante a meditação, às vezes a gente começa a ficar sonolento. E a gente acredita que esse estado de sonolência é um estado de relaxamento. Isso não é, isso só está indicando para a gente que o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções estão tamássicas. Quando a gente faz o estado, no estado meditativo, e a gente fica toda hora, nossa, mas como meu joelho dói, meu Deus, mas será que ninguém tá com o ombro doendo igual eu tô? Mas tá passando uma mosca aqui que tá me perturbando, e esse mestre pernilongo aqui na minha. Tudo isso já é um efeito rajássico, ou seja, a gente está muito passional. Então, a gente confunde os estados com quem a gente é ou com a própria meditação. E por isso, outra vez, precisa esse olhar que eles deixam para nós todo o ensinamento, porque no começo é uma teoria. E aos poucos a gente vai reconhecendo esses lugares que a gente permeia dentro da consciência, que a consciência permeia a gente, porque deixaram pistas para nós. Mas é com o tempo. E é com o tempo igual a yoga, é com o tempo igual quando a gente quer a maestria de algo, é com o tempo que isso tudo vai se revelando. No começo a gente tem pistas, no começo a gente só tem vislumbres disso tudo. Para continuar, precisa dessa disciplina, precisa continuar todos os dias, mesmo que o esforço seja mínimo. Para isso, no sentido de o esforço mínimo para você acordar e estar ali, começa a acontecer naturalmente. Mesmo que esse esforço seja mínimo, existe uma entrega que deriva disso tudo. Deriva de você começar a confiar no processo e confiar nesses próprios pensamentos que eles não vão levar à meditação. O que a gente faz durante a meditação, levando pensamentos, afirmações, para que a mente possa acalmar, para que o pensador, a pensadora possam acalmar, para que a gente aprenda a respirar, porque é através dessa respiração, agora o milagre de passar pela mente e que essa consciência possa emergir é algo que vai acontecer com o tempo. Então é preciso insistir, mas saber até onde levar o esforço. Eu convido para que a gente possa ter esse tipo de renascimento na nossa mente diariamente, a cada instante, a cada respiração. Um renascimento que permite com que a gente escute os pensamentos sem se identificar com eles. Geralmente a gente tem os pensamentos e a gente é levado a um determinado, a uma determinada emoção ou sensação. Não é assim? A gente começa a pensar em toda a injustiça que existe no mundo hoje, por exemplo. É comum que a gente se sinta triste, não é assim? É comum que a gente, frente ao que a gente pensa, a gente desenvolva certas emoções. E se a gente simplesmente, sem identificação, compreendesse sim que existe uma percepção que aumenta, inclusive por causa da meditação, mas que a falta de identificação com esses pensamentos é justamente o que vai dar força para a ação correta. A ação correta também precisa ser compreendida. Quando Arjuna pergunta para Krishna, porque Krishna fala para ele que existe uma consciência que é superior, e ao mesmo tempo Krishna está falando para Arjuna lutar na Bhagavad Gita. E Arjuna chega uma hora que ele não entende, ele fala, por que se a consciência é superior, por que você quer que eu lute? Por que você quer que eu haja? Me deixa sentar aqui, ficar em silêncio, meditando, me deixa ir para a montanha. Parece que é muito mais fácil, só que existe a ação correta. A ação correta através ou a partir de um estado lúcido de consciência que leva a um resultado de benefício para os seres.
O que, infelizmente, a gente faz, se confundindo em tudo isso, é causar confusão na nossa vida e nos outros. Alguém consegue se retirar dessa estatística? Algumas vezes a gente mais, outras vezes a gente menos. Mas é muito comum, porque essa lucidez não está presente, a ação não é correta. Então, a ação precisa acontecer. A gente não pode se negar à ação, especialmente em um mundo que está exigindo da gente algum tipo de serviço para aliviar o sofrimento. Então, seria muito cômodo para nós justificar na nossa vida espiritual, falar: desculpa, eu não posso te ajudar porque eu preciso meditar. Meu bem, em vez de ajudar alguém, você vai meditar, medita ajudando alguém, que essa é a meditação superior. Não, olha, eu não posso ir nesse, porque eu preciso rezar. Mas espera aí, gente, ou seja, qual é a Madre Teresa falava, né? Ou seja, as mãos que fazem são mais poderosas que os lábios que rezam. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente usa o caminho espiritual para aumentar a nossa confusão. É essa confusão mental que está distante de uma consciência. Então, como é que a gente renasce nessa mente? Precisa ser um estado de autoobservação constante, para que a gente consiga outra vez fazer o esforço necessário para estar na meditação, mas na meditação conseguir se entregar. A meditação é algo que acontece para nós como o sono acontece para nós. Então, em determinado, a gente prepara tudo, a gente tem higiene do sono, a gente tem certos alimentos, a gente tem certas posturas para que a gente consiga respirações, para que o sono possa chegar. Então, basicamente, a gente desobstrui para que o sono chegue, a gente desobstrui para que a meditação chegue. Só que, efetivamente, não é nem a gente que caminha para o sono, nem a gente que caminha para a meditação. Tanto a meditação quanto o sono acontecem para nós. Ou alguém aqui consegue simplesmente deitar na cama e falar: durma agora. Ninguém. O que a gente consegue é criar um ambiente propício dentro e fora de nós para que aquele sono chegue. E é assim na meditação também. O que a gente faz é criar um ambiente propício dentro e fora de nós. O que seria fora de nós? Seria um ambiente que é um pouco mais calmo. Porque, afinal de contas, se a gente tentar meditar em um lugar muito agitado, inclusive um campo muito agitado, não só um lugar que tenha buzinas, por exemplo, um campo muito agitado, a nossa atenção tende a ir para a agitação. Porque esse é o papel dos sentidos. Então, a gente precisa de muito mais treinamento para conseguir estar nesse estado. De repente, nesses momentos e nesses campos, é mais interessante que a gente, de fato, reze, ou seja, que a oração traz concentração para a mente. E a concentração é um passo anterior à meditação. O ponto sempre é: a gente se prepara para o sono, a gente se prepara para a meditação. E parte da preparação, quando você está tentando dormir, quando você se deita para dormir, a gente tem pensamentos, não tem? Pensamentos vêm e vão. Não é assim? Eles vão chegando, vão chegando. Ai, eu deixei de fazer isso. Daí a gente pensa: ai, amanhã a gente faz, que agora eu tô muito cansado. Já foi. Ah, eu não fechei a torneira, eu não fechei a janela, eu preciso fechar a janela, eu preciso. E tem coisas que eventualmente a gente levanta, porque de fato a gente esqueceu, a gente precisa fazer naquela noite. E tem outras coisas que a gente fala: amanhã é um novo dia. Então, o que a gente conclui? Que para dormir não existe um cessar absoluto dos pensamentos, como não existe um cessar absoluto dos pensamentos na meditação. E a gente também precisa entender isso um pouco mais a fundo, porque como a gente foi criado dentro de uma realidade dualista, a gente tende a perceber o mundo nessa dualidade que antagoniza. Ou seja, meditação é ausência de pensamento. O céu limpo é um céu sem nuvens. Peraí, não tem céu quando tem nuvem? A gente antagoniza e acaba perdendo aonde existe algo que permeia que não é absolutamente antagônico ao que ali está. Ou seja, o pensamento não é antagônico nem a gente dormir e nem a gente meditar. O que é diferente é que quando a gente está perto de aceitar o sono chegar, a gente vem o pensamento e a gente fala: agora não. Fala sozinho. A gente não dá atenção. A atenção está concentrada para quê? Para relaxar. A atenção precisa estar concentrada na meditação para essa mente relaxar, para que essa consciência possa chegar. E isso é provocado da mesma forma que para dormir a gente se deita, exceto quando a gente é vencido pelo corpo e a gente simplesmente dorme em pé. As mães são boas em falar desse tipo de sono.
Exceto dessa forma, ou seja, geralmente o que a gente tem? A gente tem uma postura que a gente se prepara para receber o sono. A gente tem uma postura que a gente se prepara para receber a meditação. No sono, a gente quer se entregar, a gente vai para a horizontal. Quando a gente quer despertar, a gente fica em pé. Então, essa coluna vem ereta. Quando a gente faz reflexões sobre o sono da gente, faça reflexão também sobre a postura corporal. Quando a gente faz reflexões a respeito da meditação, é preciso fazer reflexões a respeito desse corpo físico também. E entender para onde ele está apontando. E se a meditação tem sido simplesmente uma luta para não cair dormindo da postura sentada, ou simplesmente uma luta para que a gente não demonize o nosso joelho e a nossa lombar, alguma coisa ainda não entrou nessa conformidade de aceitação, nesse céu interior que aceita a nuvem. E essa nuvem, algumas vezes, sim, vai ser o nosso joelho, vai ser alguma articulação nossa, em algum momento pode ser algum pensamento, algum tipo de preocupação. Agora, outra vez, esse céu da consciência continua ali atrás. Esse céu do sono continua ali atrás. E o que a gente precisa aprender é navegar por entre tudo isso para aterrissar em uma consciência. E quando isso acontece, existe um paradoxo. É como quando o rio chega no mar. Quando o rio chega no mar, o rio não fala, cheguei no mar. Quando o rio chega no mar, o mar fala, eu cheguei em você. E essa que é a beleza da gente ir até certo ponto outra vez, e em determinado ponto ser tomado por mistério. E é aí que entra a confiança, e é aí que entra a entrega. E para a gente ter confiança e para a gente ter entrega, a gente não pode excluir o nosso corpo emocional. Por quê? A gente já foi ferido. A gente já foi ferida. Bom, independente de como ou quanto isso já aconteceu para nós. E porque isso aconteceu, isso pode ter tirado a nossa confiança ou a nossa entrega. Isso pode ter mexido, e experimento não é necessariamente alguma coisa que alguém fez pra gente. A gente pode ter se ferido, por exemplo, para cuidar de alguém, se responsabilizando para mais além do que a gente podia ser responsável para amparar a jornada de alguém. E no meio disso tudo, a gente teve algum tipo de desalinhamento com essa entrega e com essa confiança. E aí, como é que eu vou conseguir estar num estado de relaxamento se eu não consigo confiar? Se eu tenho que estar alerta, porque algo pode me acometer, dentro ou fora de mim. Então, não existe como a gente falar desse relaxamento da mente sem olhar para esse coração. Não existe como a gente olhar esse inteiro, buscar esse renascimento da nossa mente, dessa consciência, que hoje está individualizada pelo nosso nome, pelo nosso composto, complexo, corpo, mente, emoções. Não existe como fazer tudo isso isolando as partes. A gente vai precisar olhar para toda ela, mas principalmente trazer uma atitude de escuta na meditação, que vai traduzir na vida como uma escuta para o que acontece em volta da gente, como o que está dizendo para nós. Essa talvez seja uma pergunta poderosíssima para a gente fazer na nossa vida. E, na verdade, isso vem inspirado em Campbell, que dizia para nós, para a gente sempre perguntar o que isso significa. Ou seja, quando a vida apresentar o que ela apresenta para nós, então, por exemplo, ela pode apresentar uma crise existencial, ela pode apresentar uma crise financeira, ela pode apresentar um caminho fechado, uma doença, um desequilíbrio. E a gente se lembrar de fazer essa pergunta: o que você quer dizer com isso? Vida. Quando alguém chega, quando alguém vai. O que você quer dizer com isso, vida? E aí a gente começa a varar a aparência das coisas e entender um pouco mais, sem um estado linear de outra vez, de que saiu daqui e veio para cá, algo que venha também junto com a intuição do que aquilo significa. E por que intuição? Porque às vezes, na aparência das coisas, a gente não tem resposta. Às vezes a gente tem resposta, como por exemplo, seres que cuidam de outros seres. Será que a gente realmente está cuidando de outros seres? E daqui eu não falo simplesmente de uma missão impessoal, mas seres, ou seja, desde mulheres, de homens, de maridos, maridas, de esposas, de amigos, de filhos, de mães. A gente cuida de pessoas, ou será que a gente retribui o cuidado que, quem sabe, tenha sido dado para nós em outras vidas por aqueles seres? Porque a gente
tem chamados específicos de ajudar seres. Será que de alguma forma a gente não quer acertar uma conta do quanto a gente foi ajudado por ele já, ou de quanto a gente recebeu ajuda em outros momentos da vida? Então, de novo, não existe na aparência a resposta. Precisa mergulhar sempre. E as respostas precisam ter coragem para a gente poder recebê-las também, porque muitas vezes elas diferem de todo o convencional que pode estar na nossa vida em função desses papéis que a gente tem no raso da existência, de novo, onde tudo parece muito aparente, mas que não traz de fato a explicação necessária para a gente compreender o estado real das coisas. Quando a gente permeia, quando a gente vislumbra, quando a gente começa a ter uma compreensão, porque outra vez a compreensão acalma. Por isso que dizem que amar é compreender também. Por isso que amor não exclui aqui. Quando a gente compreende alguém, por mais que a gente não fizesse como aquela pessoa, ou até mesmo não aprovasse ou não aprove o que aquela pessoa faz, quando existe amor, existe a compreensão da onde aquela pessoa está saindo para fazer aquilo. E aí, automaticamente, a gente se acalma no nosso coração em relação ao que está sendo feito, e a gente é capaz de acolher, e a gente é capaz de estar ao lado, e a gente é capaz de verdadeiramente ser usado de forma positiva na vida do outro ser, assim como acontece o contrário também quando a gente é ajudado. Agora, tudo isso parte de um renascimento interior, de um olhar, de uma observação. Hoje, no dia de renascimento desse grande ser, tenta colocar isso como um mantra na tua vida, na minha vida, orai e vigiai. Essa vigilância constante, a vigilância de como está meu corpo. O corpo não precisa gritar para a gente ouvir. Quando o corpo começa a sussurrar, seja numa articulação ou numa indigestão, presta atenção. Quando a mente começa a sussurrar em uma pequena tristeza, não espera ela gritar numa depressão, porque daqui vai influenciar aqui. Quando esse coração se fechar, começar a falar, não, eu não quero mais me relacionar com ninguém, eu não quero mais história, eu quero ficar mais isolado. Não espera gritar para que você não consiga mais estar num meio social, numa sanga, numa comunidade. Já olha para você e entende onde está. Não espera o grito. Essa vigilância constante precisa acontecer. Não existe um renascimento que não inclua esse espaço de esforço para renascer e entrega para renascer. É um relaxamento, é como uma presença que invoca força sem tensão. A força sempre consegue relaxar, a tensão não. Para ficar mais claro, lembra de quando a gente tem dores musculares, que a gente não consegue relaxar, concorda? Agora, quando a gente usa de força, a gente sabe relaxar. A força que a gente quer na vida é essa força que permite relaxamento. É essa força que é sensível, é uma força que não é coraça. Essa força precisa ser invocada, precisa ser vista, precisa ser sentida. Agora, a força que vira uma coraça, que dá a impressão que a gente está protegido, simplesmente porque a gente está tenso, e automaticamente a gente sim se defende do que é ruim, segundo as nossas atribuições do que seria ruim, mas que também defende a gente do que é bom, isso é pura tensão. E essa tensão, embora a gente fale da musculatura, que é onde a gente consegue ver de uma forma mais grosseira, essa tensão também está na mente, quando a mente não relaxa, quando o coração não relaxa com perdão. E sem que isso tudo seja visto, esse renascimento não acontece. Então, eu convido a gente hoje a renascer a inspiração desses grandes seres que passaram por nós, passaram, caminharam nesse planeta por misericórdia divina e apontaram para a gente um caminho. E aí, algo muito bonito também, que é um ditado no Tibete: o mestre e o ensinamento só levam a gente até a porta. Não existe mestre que coloque a gente para dentro da sala com Deus, com a consciência. Não existe ensinamento que coloque a gente dentro da sala com a realização, com a iluminação. Eles só levam a gente até a porta. Isso significa que existe um trabalho pessoal para cada uma de nós. Um trabalho que é incessante, que é orar e vigiar de novo. Um trabalho que demanda todos os dias. A gente não fala, já fiz uma oração, rezei já na minha vida. Não. A gente vai ter que rezar.
E não ter, vai ter, como minha mãe falava, faz, come até gostar. É isso. A gente vai ter que se dedicar a isso até que realmente cresça na gente um desejo genuíno, uma satisfação, uma plenitude pela oração, pela meditação. A gente não vai poder falar, não, já, essa cota eu já bati na minha vida. Não. É constantemente. Então, outra vez, lembra disso. A gente está sendo apontado para a porta. Só isso. É só até aí que eles conseguem levar a gente. E aí, quando chegar na porta, aí vem todo a insegurança, aí vem todo o medo, aí vem todo o questionamento, pode surgir dúvida. Entra, atravessa. E isso inclui, outra vez, os teus esforços para chegar, mas também o teu relaxamento e confiança para atravessar esse portal. E quando você atravessa, é outra vez, é como um rio chega no mar. E esse rio não pode chegar e gritar, bradar para esse universo: cheguei. Naquele momento, aquele rio nem mais existe. Então, que hoje, nesse renascimento, a vida divina possa viver através de nós. Agradeço por esses momentos. Peço para a gente alinhar a nossa coluna. Respirar profundo. Respirar calmamente. Lembrar que a respiração acontece aqui e agora. Lembrar que existe um espaço que abraça, que acolhe, que permite toda manifestação. Assim como um filme não pode ser projetado sem uma tela por trás, sem uma superfície aonde a projeção aconteça. Percebe na tua vida se você tem se dedicado ao enredo do filme, à projeção, ou a se estabelecer nesse espaço sagrado que permite a tua manifestação, a de cada um dos seres, cada circunstância. Muda o foco. Não é necessário lutar contra os pensamentos. Não é necessário lutar contra a mente. Nesse momento da meditação, é necessário apenas a atenção plena no espaço entre os pensamentos. A atenção plena para escutar uma mensagem que surge não em palavras, mas no silêncio. No silêncio que existe entre os pensamentos. Cada um e cada uma sabe da luta e do esforço, de tudo que é necessário para que a gente chegue até aqui. Mas aqui e agora, nesse instante, não existe mais luta, apenas atenção. Você chegou. Você conseguiu acordar. Você conseguiu ter dormido. Você conseguiu ter se alimentado. Você conseguiu fazer os caminhos, quaisquer que tenham sido, para chegar até aqui. Essa foi tua luta. Se negar aos convites do mundo para que você fosse para fora. Esse foi teu esforço. É o esforço pessoal de cada um, de cada uma de nós. Agora, no entanto, não existe luta.
Agora, as respirações que invocam essa mesma calma e tranquilidade são profundas, são pausadas, são prolongadas. E através dessa respiração, dessa forma de respirar, desse estado mental que não briga com os pensamentos, apenas foca, escuta, presta atenção no que vem sendo dito entre o silêncio dos pensamentos. Aqui e agora não existe luta, existe entrega. Existe entrega porque você confia, porque você aprende a confiar na espiritualidade indizível, na presença dos teus mentores, do divino. Aqui não existe luta porque existe uma entrega na realização que nesse momento e em todo momento, mas especialmente aqui, especialmente agora, nesse campo, nesse propósito de alinhamento individual e pessoal para serviço ao mundo, existe orientação. E não uma orientação através da palavra que você escuta fora de você, mas do silêncio que pode ser ouvido finalmente dentro de você. Um silêncio que acomoda os gritos de dores que sim existem nessa esfera. Acomoda esses gritos de dor para que haja ação correta através da lúcida consciência que aponta a direção. Quando os pensamentos surgirem, compreende que essa é a natureza da mente, pensar. Você pode interagir com essa mente através da tua respiração, mas mais importante, através da tua atenção, sempre se recordando, você não é o pensamento. O pensamento faz parte de um complexo temporário que é consciência tomando forma personificada como você hoje manifesta. O pensamento vem e o pensamento vai. Você permanece. Quando não existe atenção e o pensamento vem, então o que se denomina você vai atrás do pensamento. E isso cria emoções e ações. E se o pensamento não é lúcido, cria emoções distantes da lucidez e ações distantes da lucidez. Você não é o pensamento. Tudo que você chama de teu não pode ser você. O teu corpo, a tua mente, as tuas emoções são algo do complexo da tua encarnação. Navega para além.
existe um campo, existe esse vasto céu por trás dessas nuvens passageiras, desses pensamentos que chegam e se vão. Se estabelece no céu da consciência. E vigiando tua respiração, vigiando tua coluna ereta, vigiando essa atenção o tempo inteiro dessas breves respirações durante essa sessão. Sente que é possível se firmar, não no efêmero, no transitório, no que vem e no que vai, mas no que é, no que sempre será, no que sempre foi. Nesse vasto céu da consciência, permite, através da tua entrega, da tua confiança, que esse vasto céu da consciência seja você. E relaxa a tua mente, relaxa a tua respiração, relaxa as tensões do corpo físico. Teus esforços te trouxeram aqui. Agora, aplana teu coração, tranquiliza tua mente. E nesse estado de prontidão, de quem escuta alguém sussurrar uma mensagem importante em um idioma que não se tem fluência, ouve, escuta, sente, realiza. A partir daqui, que esse silêncio, esse campo, esse vasto espaço, seja a própria estrada aonde a meditação encontra você, para tornar você ela própria.
esse silêncio, esse campo e esse espaço falem cada vez mais com você. Que você tenha capacidade de ouvir esse silêncio e de criar situações na tua vida cotidiana para que ele possa falar. Que esse silêncio relaxe a mente, relaxe o coração, relaxe o corpo físico. E que especialmente no dia de hoje, cada uma de nós, possa renascer numa mente tranquila, num coração que perdoou, que segue amando, num corpo físico capaz de se curar, para que a bênção da encarnação seja desencarnar, sem adoecer, simplesmente por envelhecer, para que a mente, a bênção dela, seja conhecer a consciência, para que a bênção do coração seja se refazer incontáveis vezes, para que o amor através dele possa ser conhecido no mundo. Perdoa, perdoa, perdoa seu irmão. Perdoa, perdoa, abre o seu coração. Perdoa, perdoa, perdoa seu irmão. Perdoa, perdoa, abre o seu coração. Pedras recebeu nem na cruz. E realiza que cada um e que cada uma de nós recebeu tantas vezes essas pedras. Não permita que as pedras te façam pedras. Não se permita reagir a ponto de se tornar o que te machucou. Atenção plena no teu coração, para que você continue estabelecido e estabelecida no amor. Atenção plena na mente, para que a consciência possa falar. Atenção plena no corpo físico, para que ele sempre invoque as curas necessárias à ação correta e siga a serviço de algo maior. Pedras recebeu homem na cruz, com lágrimas de rosa perdoou Jesus. Pedras recebeu homem na cruz, com lágrimas de rosa perdoou Jesus. Perdoa, perdoa, perdoa seu irmão. Perdoa, perdoa, abre o seu coração. Namastê, abrindo os olhos. Feliz Páscoa. Hum. Feliz renascimento para cada um dos seres e feliz renascimento dos seres através de cada um e de cada uma aqui. Comento com vocês que a gente estudaria o Mahabharata, mas existe uma situação paralela onde a gente precisa entregar alguns tipos de documentos, de apresentações, para tentar um milagre. E a gente basicamente precisa manifestar isso nas próximas 36 horas. Então, Vitor e eu, a gente está muito focado nisso. Eu agradeço muito a compreensão de vocês para a gente remarcar isso para o próximo domingo. E agradeço também muito o campo que se forma aqui, que profundamente me acolhe. Eu já falei isso outras vezes e repito inúmeras vezes. Eu me sinto profundamente abençoada por estar nesse círculo. Muito agradecida. Um bom dia para vocês, boa Páscoa e até amanhã.